minha mãe teve coragem de fazer isso com meu pai. Você acredita nisso? Meu pai estava comentando comigo que estava acontecendo algumas coisas estranhas entre ele e minha mãe. Comentou algumas coisas, falei, pai, vamos fazer o seguinte, como eu também não estou em casa, o senhor também trabalha, vamos colocar uma câmera escondida para ver o que está acontecendo dentro da nossa casa. Eu não imaginaria que minha mãe tinha capacidade de fazer isso com meu pai. Eu moro com minha mãe ainda, já sou de maior, mas eu não acreditava nisso. Minha mãe tem 35 anos de casado com meu pai. Minha mãe tem 3 filhos. E ela contratou um encanador para mexer na pia que estava entupida. Na verdade, não foi nem ela, foi meu pai que contratou. E eu tinha colocado a câmera, comprei uma câmerazinha pequenininha e coloquei na cozinha, pois exatamente tinha toda essa desconfiança que meu pai tinha. Mas foi a pior coisa que eu fiz, ter colocado essa câmera. Que nós capturamos algumas imagens que eu não imaginava que a minha mãe tinha capacidade de fazer isso com meu pai. E na verdade ela não fez só com meu pai, fez comigo também. E depois dessas imagens que eu mostrei com meu pai, ele ficou tão magoado, tão triste. 35 anos de casado, não é 35 dias, né, pessoal? E eles se separaram. Meu pai não aguentou de ver o que ela estava fazendo com esse camarada que a gente nem sabe de onde ele é. Meu pai contratou, ele veio fazer o serviço e minha mãe acabou fazendo isso. É inacreditável para uma mulher de 35 anos de casado dar liberdade para um cara que ela nem conhece e para chegar ao ponto de trair meu pai. É inacreditável. É inacreditável, pessoal. Veja só o que a minha mãe vai fazer. Olha bem o que ela vai fazer. Você entende que o cara veio realmente para trabalhar. E o sem vergonha nessa história não é nem o cara. É a minha mãe que deu liberdade para ele. Presta atenção. Ele finaliza ali o serviço, né? Dá a entender que ele finaliza o serviço. Olha o que ela está fazendo. Isso para mim é uma falta de respeito com meu pai, com nossa família. Ela nem conhece esse cara direito. O cara prestou serviço uma vez para nós em casa. E ela dando essa liberdade. O cara por trás dela praticamente abraçando. É inacreditável. Presta atenção para você ver. Presta atenção. E ela tá ali, ó, olhando para ele. Um olhar assim meio, sei lá, desrespeitoso. Isso é desonesto fazer isso com meu pai. Aí ele tenta sair, acredito que ele que esteja falando que finalizou o serviço. Olha de novo lá embaixo, da pia. Ele percebe que tá tudo normal. E ali, ó, ela se insinuando pra ele. Olha lá, olha a situação da minha mãe. Desculpa falar, mas não é uma pessoa normal, não. Não é possível ela fazer isso com meu pai. Destruiu o relacionamento do meu pai que ela tinha. Destruiu totalmente. Olha lá, o cara acariciando ela. O cara... Ai, meu Deus do céu. Não acredito que minha mãe fez isso. Olha o cara acariciando ela, abraçando ela. Olha... Meu Deus, quando meu pai viu essas imagens, ele ficou perplexo. Beijando ela, cara. Meu Deus do céu, onde minha mãe chegou? Em que situação que minha mãe chegou? Minha mãe acabou com nossa família, acabou. Deu liberdade para alguém que ela nem conhece. Olha, minha mãe, infelizmente, mãe, mas você não tem caráter. Você não tem caráter, você destruiu nossa família. O casamento do meu pai, 35 anos de casado. Você deu liberdade para um cara que você nem conhece. Olha, pessoal, olha isso. Olha isso. Que Deus tenha misericórdia do meu pai. E tenha misericórdia dela também, traindo meu pai.